Sustenta-me com um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Aleluia. Pode se sentar. Se por acaso eu falar baixo, vocês me perdoem, mas também vou deixar o microfone de lado. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de sustentar a respiração. Mas isso não vai me impedir de trazer a mensagem ao qual o Senhor me entregou. Se for necessário, eu vou para o meio da igreja, mas eu vou trazer a mensagem. A gente encontra Davi, quem foi que escreveu esse salmo, numa situação a qual ele, vamos dizer, ele pecou. Ele foi de contrário a algo a qual Deus colocou para nós. Ele quebrou um princípio. Só que Davi aqui, quando ele cai em si do pecado, quando ele é alertado do pecado, a primeira coisa que ele faz é ir de encontro àquele que pode limpá-lo, aquele que pode restaurá-lo e principalmente perdoar os seus pecados. E muitas das vezes a gente erra por algum motivo, e ao invés de a gente procurar se redimir ou procurar o conserto com Deus, a gente quer ouvir do irmão que ele nos perdoou, quando que aquele que tem que nos perdoar é o Senhor, que pode nos trazer a salvação. Só que eu não quero falar agora só do pecado de Davi. Eu quero falar da atitude que ele tem. Porque quando ele vai até o Senhor, ele não vai pela causa dele somente. Ele vai pela minha e pela tua causa. Porque ele está dizendo aqui que ele quer ser mudado, que ele quer ser limpo, que ele quer ter vestes novas, não somente para ficar em paz consigo mesmo, mas para ser exemplo para outros. Ele está dizendo, para que eu possa dizer aos transgressores, para que eu possa ser exemplo para quem está fazendo errado. Eu fiz errado, mas agora eu quero ser exemplo para quem está fazendo errado e entender que tem conserto. E eu fiquei pensando nisso, e aquilo bateu muito na minha mente, porque qual é a postura que nós temos tomado como igreja? Será que entramos por essa porta para pedir perdão pelos nossos pecados, simplesmente para poder deitar a cabeça na cama e dormir em paz, ou para ser aquilo que devemos ser, exemplo lá fora? Para que entramos nesse lugar? Para pedir perdão pelos nossos pecados? Somente com o pensamento egoísta de querer a salvação somente para nós, ou para também dar a oportunidade ao próximo ser salvo? Ele poderia ter falado, me lava, me limpa, troca as minhas vestes. Somente, mas ele não, ele completou. Eu quero ser exemplo para os transgressores. E quando eu me coloco nessa situação, eu sei que é difícil você ser exemplo, porque todo tempo a gente, como servo do Senhor, colocados como cristãos, a gente é acusado, a gente é apontado. Só que o que faz a diferença na minha e na tua vida é como a gente se coloca perante o Senhor, mediante essa situação, a qual eu e você sabemos que Ele muda caráter, que Ele transforma a vida, e que a gente pode ser exemplo sim, independente da opinião de quem está lá fora. E que a gente pode ser sim espelho de alguém. E quando eu falo de posicionamento e de espelho, eu lembro de Daniel. Porque o Senhor disse para mim, eu vou chegar lá no Daniel, mas antes eu quero dizer algo que o Senhor falou comigo. Ele disse que hoje aqui nesse lugar existem pessoas que procuraram ser lavadas, que procuraram ter um novo coração, que procuraram e que procuram essa transformação, mas elas ficam se questionando o porquê elas estão nesse caminho, mas o Senhor ainda não retirou elas de certos lugares. O Senhor disse que nessa noite tem pessoas
Se eu estou me lavando, se eu estou me limpando, por que eu não saio de um ambiente que não me convém mais? Só que tem diferença, igreja, de você estar num ambiente que não te convém por querer estar e de você estar porque o Senhor te colocou lá. Meu Deus. Vai ter lugar que você vai olhar e vai dizer, não me cabe. E você vai se questionar com Deus por que Ele não te tirou de lá. E Ele vai te dizer, porque eu preciso de um Daniel no meio da Babilônia. Aleluia. Eu preciso que alguém diferente se levante no meio do que é convencional para mostrar o que é de ser diferente. E você se questiona porque não saiu daquele emprego. E você se questiona porque ainda insiste em estar no meio de algumas pessoas. Se você tenta e não consegue estar, é porque você ainda não entendeu o propósito. Entenda, o Senhor tem um propósito na tua vida, um propósito com a tua vida e um propósito através da tua vida. Não seja egoísta. Porque o propósito na tua vida é te dar salvação. E é isso que Ele vai te transformando. O propósito com a tua vida é mudança, para que você seja exemplo e espelho. E o propósito através da tua vida é o alcance a outras pessoas. Então não se resume a um propósito na minha vida. É algo muito mais amplo. Daniel, dentro da Babilônia. Porque entende uma coisa, gente. Ele não pertencia àquele lugar. A essência dele não batia com aquele ambiente, mas ele estava lá. E você percebe que ele não se contamina, mas tem que permanecer naquele lugar, até a ordem do Senhor. E aqui eu já trouxe uma resposta para alguém que veio aqui perguntando se eu saio ou se eu fico. O Senhor está te dizendo, fica lá, porque é você que vai fazer a diferença naquele lugar. E às vezes a gente não quer estar, mas é necessário estar, porque a gente não vive mais o que a gente quer. A gente vive aquilo que o Senhor quer. E se lá tiver alguém para ser salvo, alguém para ser alcançado, é lá que você tem que estar. Mas sem se contaminar. Porque Daniel está ali, mas a essência de dentro dele não é de lá. E infelizmente não acontece isso. Porque de muitas das vezes, eu vou te dar um exemplo. Pega alguém que vem de uma outra região e traz para cá para o Rio. Você identifica logo pelo sotaque, certo? É uma referência, a forma de comportamento. Só que existem algumas pessoas que passam tanto tempo aqui que quando você vai procurar, se ela não te contar, você não sabe que ela não é daqui. Infelizmente, existem servos do Senhor que se dizem cristãos, que se ninguém abrir a boca lá fora para dizer que serve, não tem diferença de quem está lá fora. Existe gente que se não abrir a boca para falar assim, eu congrego em tal lugar, eu sou evangélico, não se identifica, porque já perdeu a essência do lugar de onde é. Aleluia. Mas tem aqueles que vão passar 20, 30 anos lá fora, vindo de outro lugar, e tu vai identificar de longe que não faz parte daquele lugar. E qual é a minha e a tua postura quando a gente está num ambiente que não é a nossa essência? A gente é identificado como não de lá ou não faz diferença? E Daniel está ali no meio sendo o exemplo. E eu acho legal porque a Bíblia conta para mim e para você que chega um determinado momento que vão selecionadas pessoas com cargos importantes, Daniel está no meio delas. E o que diferencia ele é exatamente essa diferença de postura, de conduta. E essa diferença de postura e de conduta traz para ele um problema. Traz para ele uma rebeliãozinha. Vamos armar para ele. E ele vai parar na cova dos leões. Eu quero que você entenda, como eu também entendi, que quando você se posiciona para fazer a diferença, o levante ele vem. Só que não adianta se levantar quem Deus chamou para honrar, porque ele é jogado na cova dos leões, mas o livramento chega lá.
e só chegou porque ele soube se posicionar. A gente tem que estar ligado no meio dessa guerra, no meio dessa batalha. Porque o Senhor coloca a gente ali como referência. E aí você está dizendo, mas todo mundo que está ali nem repara que eu estou ali, que eu não tenho sim, tem alguém olhando para você. Não tem alguém incomodado, porque sabe aquela história que aonde a luz, a treva não predomina? Uma hora vai alcançar. Você acha o quê? Que porque está escuro o céu, não tem luz lá, o sol ele não se invalida porque a noite chegou. Aleluia. Ele está lá fazendo o papel dele. Só que tem o tempo de dia e o tempo da noite. No tempo da noite, existem coisas que acontecem que inviabilizam os raios solares de trazer mais luz para aquele ambiente. E essas coisas que a gente vai encontrar no caminho. Coisas que vão tentar inviabilizar a luz que a gente traz de chegar aos outros. Só que, independente dessas coisas, o sol está lá. Porque se o sol não estivesse lá, a gente não estaria nem se enxergando aqui agora. Você consegue entender? Se apagar todas essas luzes, a gente não se enxerga. O sol permanece fazendo a parte dele de dia e de noite. Se o sol não aquece a terra, a gente não estava nem aqui. Você consegue entender? Que independente se o teu momento vai ser o momento do dia que o teu raio vai alcançar mais, ou o momento da noite que vai ter dificuldade, você precisa estar lá. Você precisa fazer a tua parte. E é engraçado que eu estava no meu trabalho e estava nesse tempo aí das crianças saírem para pegar esses doces aí fora. E foram me dar uma ordem, que é a de sempre. Vai passear lá fora com a criança. Só que dentro daquela casa há um tumulto, vamos dizer assim, de opiniões. Um não liga da criança pegar, o outro liga, mas não pode. Então, se eu tivesse que ficar lá fora, eu teria que me expor e me dispor a dar um sim e a dar um não para quem viesse entregar o doce à criança. Só que para mim bradou muito mais outra coisa do que um sim e um não. Bradou, o que estão vendo? Será que se alguém passa ali e vê que eu estou ali fora, naquela situação, ia me credibilizar eu estando aqui dentro pregando a palavra do Senhor? Então a gente tem que fazer uma escolha. O ambiente estava pesado, eu saí, o pé que eu saí eu voltei. E a pergunta que me fizeram é, ué, por que você voltou? Eu falei, me peça qualquer coisa, menos para ficar lá fora nesse momento. Por quê? Porque o que está acontecendo lá fora, eu não sou conivente. Então eu não vou participar. Me perguntaram se eu não tinha medo de perder o emprego. Mas eu não tenho não. Eu perco o emprego, mas não perco a salvação. Aleluia! Glória a Deus! Perde o que você tiver que perder, mas não perde a comunhão com o Senhor. Aleluia! Porque quem está lá fora precisa que você seja exemplo e dê exemplo. E muitas vezes, para você ser e dar exemplo, você não precisa abrir a boca, é com as tuas atitudes. Muitas das vezes que a gente fala, a gente nem reproduz com ações. E as ações, elas ficam marcadas. Não adianta eu chegar aqui e falar que não sou conivente com o que estava acontecendo lá fora, se alguém passou e me viu lá. E não fazendo a diferença. Às vezes, fazer a diferença é não ser conivente, é não participar. Mas em outras oportunidades, é necessário que você entre. Eu posso não ter ficado lá fora, fazendo diferença, até porque a gente tem que ter discernimento daquilo que pode ou que não pode fazer. Da hora de abrir a boca, da hora de fechar a boca. Eu não fiz lá fora, mas eu tenho certeza que alguma coisa entrou ali dentro. Porque quem estava no ambiente percebeu. Não é ela não. E a gente fica se perguntando, essa noite aqui foi dito, a gente tem que fazer o bem. Que bem é esse que a gente entra, coloca tudo na mesa de oração para receber o nosso milagre, mas o que nós estamos fazendo com o próximo? É bom chegar aqui e botar nosso pedido na mesa de oração, sentir a presença, receber o Senhor, mas o que a gente está fazendo lá fora com o próximo? Deus! Jesus! Essa semana, ontem, segunda-feira, foi enterrado uma jovem de 13 anos. Jovem essa que infelizmente foi vítima do padrão que o mundo exerceu sobre a vida dela. Porque o Senhor não definiu o padrão. Se você é negro, branco, alto, moreno, o Senhor olha de lá e todo mundo é igual.
Mas infelizmente não tinha um lá no meio de todo um colégio para fazer a diferença na vida daquela menina. E se tinha, se calou. Se tinha alguém com uma mensagem de conforto para aquela menina que recebeu o bullying, infelizmente a vida dela hoje não pode mais ser alcançada por ninguém, porque ela retirou a sua vida. Hoje em dia não pode mais ser alcançada. E quantas vidas vão ser perdidas? Porque a gente está num ambiente, porque ela estava na escola e todos faziam bullying com ela por causa do cabelo. Só que será que não tinha ninguém aí para se levantar e dizer que aquilo ali está errado? Será que não tinha um diferente para fazer a diferença na vida dela? Quantas outras vidas nós vamos perder lá fora porque a gente se cala na hora de falar? Sabe o que acontece? A gente está acostumado com o evangelho que a gente ganha, o evangelho que a gente perde, mas é restituído. Mas o evangelho que a gente dá, sem esperar recompensa. Aleluia. O evangelho que é o evangelho do amor. Eu vou fazer porque vai gerar salvação. Eu vou fazer porque vai gerar arrependimento. Eu vou fazer porque o outro vai ser alcançado. Não porque eu vou ganhar. Jesus, tido como judeu por todos, visto como judeu por todos, ele vai fazer algo diferente do que o padrão da sociedade quer. A sociedade diz que em Samaria o judeu não pisa. E ele vai dizer, não, eu vou lá. Aleluia. E quando ele chega lá, ele encontra uma mulher que está no ambiente que é dito impróprio, no meio de gente vista como imprópria, mas que também julga ela. Que também despreza ela. Entende por que tem que ter um diferente? Porque no próprio meio deles, eles mesmos se degradam, se desfazem. Então alguém tem que ir lá fazer a diferença. E o Senhor entra lá em Samaria e muda a vida daquela mulher. Daí a importância do meu e do teu testemunho. Porque aquela mulher, assim como Davi, ela não quer só para ela, ela quer para outros. Ela recebe do Senhor a transformação e ela sai para contar. Só que, só de falar, gente, eu já disse aqui, muitas das vezes não convence. Às vezes é necessário agir. E a atitude daquela mulher faz outras vidas aceitarem o Senhor. Faz outra vida se converter. E quem é o homem? E quem é a sociedade para dizer para mim e para você quem a gente deve alcançar? Aonde a gente deve chegar? Se o Senhor me chamou e te chamou para ir a lugares altos. Se o Senhor me chamou e te chamou para fazer a diferença, por que a gente se omite? Por que a gente se omite? Porque a gente se cala mediante uma sociedade que quebra princípios. Se a gente foi chamado para botar para frente esses princípios. Só quer ganhar, porque a gente só quer receber, porque a gente não quer morrer pela causa, por sofrer pela causa. Que Bíblia é essa que a gente está lendo, que a gente não consegue encontrar, que a gente tem que fazer pelo outro, assim como a gente quer para nós? Que Bíblia é essa que a gente quer chegar aqui e dizer que Deus é amor, que Deus perdoa, mas também não quer dizer para o irmão que o pecado está errado? Que transformação é essa que a gente quer para nós, que a gente não quer para o outro? Que mudança é essa que a gente quer para a nossa vida, que a gente só vai até onde a gente quer? Tem gente lá fora. A palavra diz que é para ficar aqui em Jerusalém e se revestir até o alto é revestido. Mas depois é para sair, ó, o ímpio é lá fora. Por que a gente quer se prender a quatro paredes? Por quê? O Senhor chamou a gente para guerrear. A gente para lutar. Entende uma coisa? Tinham 32 mil querendo ir para a guerra. Porque na hora todo mundo quer ir. Mas quando falou com os covardes, ele volta. Quando pediu postura, sem postura na guerra foi embora. Só ficou os 300, com postura e com coragem. Porque até na guerra a gente tem que ter postura, né? De qualquer maneira. E qual é a minha tua postura? É servo? Que tipo de servo? Como a gente se coloca? Como a gente é visto? Daqueles que só querem bênção?
ser bons, como foi dito hoje, ou podemos ser ruins. E quando pensamos em nós mesmos, somos ruins. Quando só queremos alcançar para a nossa casa, somos ruins. Quando não falamos a verdade, deixamos pessoas enganadas. Quando não abraçamos a nossa própria causa, a gente é engolido pelo mundo lá fora. Lá fora, estão querendo quebrar os princípios que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. E a gente está se calando. E uma coisa que eu quero que a igreja entenda que eu entendi é que toda vez que a gente quebra um princípio, a gente destrói uma base. Toda vez que a gente quebra um princípio, a gente se separa um pouco de Deus, a gente destrói uma base. Quer ver? Mateus, Selena, Miguel, vem aqui pra mim, por favor. Eu vou dar um exemplo de família, porque eu estou incomodadíssima com aonde para vocês verem como é espiritual, aonde o inimigo quer atacar. Segura o Miguel pra mim, cada um com assim, vocês conseguem cada um com um braço. Olha como uma base desestrutura tudo. Vocês estão construindo, não, porque não tá aqui embaixo. Vocês estão construindo, tá? Mas começa em vocês são uma relação. Aqui tem amor, aqui tem fidelidade, aqui tem companheirismo e aqui tem verdade. Um pega no braço e fica por perto dele, para ele assim, estruturado. A relação começa aqui, ó. Só que lá fora o mundo quer implantar que vocês podem fazer o que vocês querem. Aí digamos que a base é quebrada no companheirismo. Você está entendendo que a estrutura que mexe na sua aqui, mexe na de cima também? Jesus. Entender o que o inimigo está fazendo? Ele pode não atacar o Miguel por inteiro, mas ele mexe numa base e um princípio foi quebrado. Aí mexe na fidelidade. Olha aí. Olha como está mexendo na família. Se eu continuasse falando e os princípios continuassem sendo quebrados, o Miguel ia no chão. É assim que o inimigo faz na tua vida. Vai fazendo ele e você quebrar princípios. Jesus. Vai quebrando princípios. Hoje não tem nada a ver. Olha, aí a mãe sai lá fora, eu não vou bater de frente com o fulano porque eu não posso fazer isso. E aí você se junta com o fulano para quebrar o princípio junto com o fulano. Quando vai ver, a estrutura está toda destruída. E a comunhão já nem tem mais. O Senhor essa noite, Ele quer me te alertar do perigo que a gente está correndo. Eu e você oramos pela nossa causa, mas é para muito mais. Vocês oram pelo país que vocês moram, que vocês vivem? Vocês oram pelos enfermos, pelas pessoas que estão em condições de rua? Vocês tiram um tempo de vocês para orar pelo irmão, pelo vizinho atribulado? Vocês oram pela igreja? Nós somos chamados de mundo de oração e intercessão. A gente intercede pelo outro, a gente só ora pela nossa causa. A gente quer estrutura pra gente, a gente quer estrutura pro ambiente em que a gente vive. A gente está num momento decisivo. Poucos têm orado pela nação. Porque eu quero que você entenda que a guerra não é contra o teu irmão. A guerra, ela é espiritual. O ataque começa no espiritual. Ele te enfraquece de tal maneira que você não começa mais nem ter discernimento daquilo que você está fazendo. E a Babilônia começa a tomar conta. Nessa noite, o Senhor está me chamando e te chamando. Ei, todo mundo quer ir para a guerra. Todo mundo quer levantar a bandeira. Mas quando eu pergunto quem tem coragem de falar, quem tem coragem de ir lá, muitos voltam. Mas você não vai voltar. Quando eu digo se posiciona na guerra, poucos sabem se posicionar. Mas você está aqui, você vai aprender a se posicionar. Quando eu pego os 300 e vou com ele, eu vou para os corajosos, com valentes e obedientes.
vitória. E talvez você não queria ouvir isso aqui hoje. Você queria ouvir que a porta vai abrir, que ele vai voltar, que ela vai voltar, que tem cura, que a despensa vai estar cheia amanhã. Só que a palavra mesmo diz que a gente primeiro tem que buscar as coisas dos altos céus, que as demais coisas vão sendo acrescentadas. Mas será que a salvação e a permanência com a verdade não faz parte de buscar as coisas dos altos céus? Porque é comunhão com o Senhor. Muitos estão perdendo a comunhão porque estão se perdendo em seus próprios problemas, nas suas próprias questões. Não estão olhando para o lado, não estão entendendo, não estão compreendendo a diferença que pode ser feita. Aleluia. Vão falar, vão criticar, vão te atacar, mas é necessário você se posturar e permanecer com base em quê? Naquilo que você aprende na palavra. Aleluia. Guarda a lei, guarda os princípios, guarda os princípios. Tenha mais comunhão com o Senhor. Guarde bem o que o Senhor vai dizer nessa noite. Tem 300 que vão passar que passaram por essa peneira. São os 300 que eu vou dar vitória. Glória a Deus. Aquele que permaneceu com a verdade, aquele que não se acovardar, aquele que continuar. E aí eu volto lá pro salmo para finalizar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. E sustenta-me com o espírito voluntário e ensinarei os transgressores o seu caminho. Não tem esse costume. Mas a palavra foi um pouco meio que, forte. Mas o Senhor não se engana quando Ele fala. E verdadeiramente aqui nessa noite, tem gente que está totalmente paralisada na sua própria transgressão. Transgressão essa que foi passada. Transgressão essa que o Senhor já disse que pode mudar tudo. Transgressão é essa que para o Senhor Ele joga fora. Se você nessa noite decidir mudar verdadeiramente. Se você nessa noite quiser um coração novo, uma atitude nova, uma mudança nova. Essa noite, o Senhor separou para mim e para você. Para não só nos encorajar, mas para nos trazer comunhão com Ele. Nessa noite o Senhor está chamando para vir aqui na frente aquele que verdadeiramente disse: se fosse antes, eu não estaria com os 300. Mas eu entendi a mensagem, eu compreendi que é preciso permanecer, eu entendi que eu tenho que fazer a diferença, eu entendi que é o Senhor quem faz, é Ele que governa todas as coisas, eu entendi que está tudo sob o controle dEle, mas que eu também preciso me posturar, eu preciso ser exemplo, eu preciso permanecer e continuar dentro dos princípios do Senhor. O Senhor nessa noite Ele não quer te envergonhar como alguém que pecou, mas quer te chamar como alguém que vai ser renovado para caminhar e continuar. Se você tem isso no teu coração, se você entendeu que é necessário ser mais forte, ser mais permanente, ser mais posturado, o Senhor está te chamando aqui